Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós iremos falar sobre de que lado você está. Amém? O texto fica em João 18, de 2 a 6. João 18, do versículo 2 ao versículo 6. Amém? De que lado você está? Amém? Diz assim, versículo 2 em diante. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhes: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém? De que lado você está? Irmãos, coloca a parte do Word. É de que lado você está? Tá lá no finalzinho do pendrive. Ok. Amém, está bem claro aí, né? Eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Irmãos, com relação ao lado, né? Eu fiz uma reflexão direto, aquilo que o Senhor foi falando para mim, eu fui escrevendo, bem direto, bem claro e bem simples, né? Então, o lado, o que significa esse lado, né? O lado significa o posicionamento como resultado de um juízo. Então a pessoa se posiciona, um juízo, ou seja, faz uma reflexão, analisa e cria em si um juízo. Olha, eu vou tomar tal lado, e toma esse lado. Esse é o lado. Uma reflexão é uma escolha que reflete o perfil da pessoa. Então, ao escolher o lado, o posicionamento que a pessoa vai ter, ela representa um perfil. Amém? Seus gostos, né? Suas crenças, seu querer. Então, dependendo do lado que a pessoa está, dá para você definir quem ela é. Não é verdade? O que ela crê, o que ela pensa. Lado denota decisão. A nossa vida é feita por decisões. Ou você decide, ou alguém decide por você. Ou você influencia, ou você é influenciado. Irmãos, eu estou falando algo profundo aí, que você tem que deglutir depois. Então, estou abrindo assim um leque, coisa que o Espírito Santo falou comigo, refletindo em casa. Olha, o lado denota decisão. Para você tomar um lado, você tem que decidir. Amém? A nossa vida é feita por decisões. Então não adianta você ficar em cima do muro com relação às coisas, com relação à vida. Você tem que decidir. Ou você decide ou alguém decide por você. O que acontece? Muitas pessoas, você vai ver até no texto que nós vamos ler, quando não tem um posicionamento bem enraizado, bem fundamentado na verdade, ela é influenciada por alguém. E aí Maria vai com as outras, então tá. É induzida, ela é uma pessoa indecisa, e aí alguém decide por ela. Ela é influenciada.
Quanto mais eu estudo o caso, busco conselhos, encontro a verdade, ouço a voz de Deus, eu tenho as ferramentas para tomar decisões e me posicionar, escolhendo um lado. Então, a importância de buscarmos a verdade, a importância de praticar, o que está em Provérbios, a multidão de conselhos vem a sabedoria. Nunca decidir nada sozinho, tem que buscar alguém de Deus, buscar na palavra de Deus, no Espírito Santo. É muito importante isso. Nós, irmãos, temos todo esse instrumento, que é a igreja do Senhor, que é homens e mulheres sábios, a família, os pais. Buscar sempre gente de Deus para tomar decisão. Você não precisa errar o que eu já errei, o que a Elma já errou, o que outros já erraram. Eu não tenho problema nenhum de expor os meus erros, até para que você veja a referência e não erre mais. Eu não digo nem coisa de pecado, não, é decisões administrativas, coisa que não está carimbada na Bíblia, o que você tem que fazer, mas é importante você buscar, fundamentar. Quanto mais as coisas espirituais, quanto mais as coisas de Deus, nós temos que ter total certeza com relação às coisas, amém? Então, buscarmos a verdade na unção do Espírito Santo é muito importante. Amém. Então tá bom. Aí com isso nós temos ferramentas para tomar decisão e posicionar do lado correto. Lado na setinha, decisão, atitudes, ação, Então, você, para se posicionar num lado, você tem que decidir, você tem que tomar uma atitude, essa atitude é ação, você tem que agir conforme aquele lado que você está. A mudança de lado é quase sempre traumática, pois mexe com os sentimentos, com os entendimentos e prática por muito tempo, ou seja, práticas, por muito tempo, no caso que a pessoa veio fazendo. Então, a pessoa ela tem a concepção, muitas das vezes desde criança, praticou daquele jeito, aprendeu daquela forma que para ela é correta, mas é errado. Ela viu os pais fazerem assim, olha, vai dizer que aquilo está errado. É um trauma. É muito forte isso. Ainda mais nós que somos vocacionados para evangelizar, nós deparamos muitas vezes com um caso que muitas vezes a pessoa, olha, eu sempre fiz isso. Então a gente tem que ter muita sabedoria, unção de Deus para mostrar a verdade para a pessoa. Então eram verdades, viu fazer assim, fez assim e pensa assim. Você já imaginou? Então é um trauma, é um choque. Mas nem tudo está perdido, tá, irmão? Nem tudo está perdido. A mudança de lado requer um profundo arrependimento, quebrando assim o orgulho e reconhecendo que estava do lado errado, que as suas decisões não foram as melhores e que deseja mudar, melhorar. Irmãos, para mudar de lado precisa ser humilde, precisa se quebrantar, analisar e ver. Muitas das vezes fala, olha, eu passei toda a minha vida fazendo errado, ou até mesmo algo pontual, olha, eu fiz tal coisa errada, não era esse caminho. Mas entenda isso em nome de Jesus. Quanto antes você reconhecer uma trajetória que você está fazendo errado, e o arrependimento é converter, fazer 180 graus e voltar onde que você deveria, no entroncamento ali, Quanto antes você faz isso, melhor. Tem muitos que falam assim, eu comecei o negócio e vou terminar. Depende. Se aquilo for bênção, é de Deus. Ou mesmo se for bênção,
foi revelação de Deus para você? Nem toda bênção é bênção. Por exemplo, pode ser uma coisa que seja uma bênção muito grande para o Ednilson. Para mim, não. Para mim, você tem uma maldição. Por exemplo, uma porta muito grande do emprego lá do serviço dele e tal. Para mim, não quero. Aí, sem fazer nada disso. Para ele é uma bênção. Então Deus tem a sua personalidade, individualismo, sabe? Característica de cada um, ele vai trabalhando com cada pessoa. As bênçãos gerais, mas Deus trabalha de cada um, o querer de cada um, respeitando. Isso é o bonito de Deus. Amém? Então é importante a gente analisar e ver cada coisa em nome de Jesus. E quando a pessoa reconhece, está naquela caminhada, que não é aquilo, que não estava na direção de Deus, ela precisa ser humilde, quebrar o orgulho, se arrepender, buscar conselhos e retornar. Amém? Há muitos que não, que bate no peito e vai, esse sofre a consequência disso, né? Um coração humilde e sincero é fundamental para atingirmos a eficácia em todas as decisões e nos posicionarmos do lado correto. Irmãos, um coração humilde, sincero, é fundamental para receber a direção de Deus, para receber conselhos, para receber do Senhor e aí andar na melhor forma possível. Eu costumo dizer, seja humilde, porque ninguém gosta de ensinar, ajudar orgulhoso, que bate no peito. Eu sou sincero, pessoa, então vai, nem pergunta para mim, depois vê a consequência. Só que a gente vê muita dó, né? A pessoa está indo para um precipício, sei que você sabe tudo, mas ali na frente tem um precipício, tá? Só para te avisar. Se quiser ir, não tem problema. É? Igual assim mesmo. Então tá bom. Adeus. Vem falando depois de ver. Adeus. Então, irmãos, é importante a humildade em tudo. No setor do serviço, chega humilde. Está lá no setor, aprendendo. E depois que você aprende tudo, não pisa no outro que chegou novo, não. Não pisa, não. Trata bem. Ensina para ele também. Que Deus está vendo tudo, né? A humildade é fundamental. Agora, olha só essa última parte, olha. As feridas, a falta de perdão, rancor, mágoa, situações mal resolvidas, prejudicam, escravizam pessoas em lados cheios de escuridão, tornando as pessoas reféns de si mesmo, das suas decisões e escolhas. São terrenos férteis, onde o inimigo planta todo tipo de semente das trevas. Meu irmão, isso aí deve fazer até um livro, hein? Você entendeu isso aí? Então, a pessoa vai caminhando, muitas das vezes, olha só, muitas das vezes, não foi nem Deus que mandou a pessoa ir nesse caminho. Não foi Deus. Mas é bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí até fala em línguas, né? Oh, é de Deus. Aí, leva lambada nesse caminho. Chicotada. Essa chicotada, lambada não é de Deus, não. É do inimigo mesmo. Tá ali, né? Reclama. Feridas. Aí não perdoa. A ferida fica aberta. Gera rancor, mágoa, ódio, situações difíceis, situações mal resolvidas, e vai criando um terreno fértil para a habitação das trevas. Amém? Caminhada muito difícil. Irmãos, há pessoas que estão nisso, né? Creio que em nome de Jesus ninguém que esteja aqui, né? Mas a confissão tira o homem
das trevas. A confissão. Muitos falam, Jesus tira. Jesus tira aquele que confessar. Você vai em qualquer lugar, bar, qualquer lugar agora, todo mundo diz que eu conheço Jesus. Você tem Jesus no seu coração? Eu tenho. Inclusive ele é meu amigo. Ando com ele de boa. Vamos tomar uma agora. Vai lá assim. Irmão. Sabia disso? Se você for até em lugares, né, mais complicados, vamos falar também de Jesus. Muitos vão até citar Salmos e a Bíblia. Mas é necessário que o homem confesse o Senhor Jesus como seu Salvador, que confesse os seus pecados, que se arrependa e que não venha fazer mais. Amém? Um posicionamento. Mas a confissão, guarde isso em nome de Jesus. O que acontece? A pessoa, ela cometeu um ato errado, feridas, não perdoou e tal. Isso fica onde? Escondido. Olha aqui, ó. Olha para cá, todo mundo. Fica aqui escondido. Está na onde? Nas trevas. Então aquele pecado, aquela situação, desejo de vingança, rancor, coisa no íntimo, está escondido. Quando está escondido, está nas trevas. Quem mora nas trevas? O inimigo. Quem reina nas trevas? O inimigo. A pessoa só fica livre se ela trouxer a luz. Mas como que ela vai trazer a luz? Confessando os seus pecados. Amém? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a pessoa confessa, acabou. Ela está na luz. Ela não tem mais acusação do pecado. Amém? E vai confessar para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Aí muitas das vezes alguém fez um mal para você. Poxa, ela não era para ter feito isso. Perdoe essa pessoa. Fala, Senhor, eu perdoo fulano de tal. Muitas das vezes, irmãos, não é nem a pessoa que fez um mal para você, não. É você que é tão mal que não perdoa a pessoa. Porque se você fosse de Deus, você já tinha perdoado a pessoa. Porque os filhos de Deus perdoam. Muitas das vezes alguém faz algo para nós, nós somos juiz dessa pessoa. Nós não liberamos ela pelo amor, pelo perdão. O Senhor falou que minha é a vingança. Minha é a vingança. Então não nos cabe julgar ninguém, e sim perdoar. Por mais chato que a pessoa. Já falei no serviço, muitas das vezes, tinha um cara lá que era uma benção, sabe, uma benção. Aí teve uma reunião lá, falou tanta coisa lá. Depois eu fui até ele e falei, eu te perdoo, tá? Que isso, tá? Eu te perdoo. Perdoei de coração. E outras vezes também. Não deixar o seu coração alimentar semente maligna. Seja rápido em perdoar. Tire do seu coração toda ofensa. Não pense assim, olha, eu já perdoei, está resolvido e tal. Consulte ao seu coração. Eu vou indicar um livro para você. Vou indicar um livro. Acho que é John Bevere. Bevere, né? Bevere. Aí você pronuncia do jeito que quiser.
Eu ainda estou aprendendo português, inglês eu não sei. Amém? Quem sabe, parabéns para você. Então, irmãos, compre esse livro. Compre esse livro, não é caro não, é menos de R$30. Maravilhoso. Fala A Isca de Satanás. Eu dei até para os líderes. Para cada um. Eu dei. Líderes GC, só os 4. Mas você, faça esse investimento. Não sei se tem na internet para você baixar. Compra lá na Betel. A Isca de Satanás. Que a isca é a ofensa que ele pega. Leia esse livro. Leia. Eu já assisti, eu coloquei até no grupo, não sei se chegou para você, deve ter pedido para passar 12 mensagens falando sobre esse livro. 12 mensagens. Assista a mensagem e compra o livro. Irmãos, é importante a gente liberar do nosso coração toda a ofensa. De professores, de pastores, muitas das vezes. Irmão, muitas das vezes eu posso até ter falado alguma coisa, a pessoa se tem ofendido. Ai, me perdoe. A Elma também, perdoe. A gente quer o seu bem. E muitas das vezes, irmãos, essa ofensa vem de quem está próximo e quem quer muito bem. Quanto mais essa pessoa, você cria uma expectativa para essa pessoa te abençoar, te ajudar, e quando ela falha contigo, maior é a ofensa. Você entende? Em nome de Jesus, aprenda a perdoar. E aí você vai entender a estratégia de Satanás para fazer com que muitos não continuem no caminho do Senhor. Então invista aí em nome de Jesus e confesse seus pecados. Amém? Voltando ali para o texto, irmãos, em nome de Jesus. João 18, versículo 3 e 5. O lado de Judas, a gente vai ver alguns lados. O lado de Judas, ele estava com os que foram prender Jesus. 18:3, né? Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais, principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanterna, com armas. 5. Respondeu-lhe Jesus o Nazareno, disse-lhe Jesus, sou eu, e Judas, que eu traía, estava também com eles. Irmãos, que coisa feia, né? O mau caráter do Judas estava do lado de Jesus antes. O desgraçado ainda cuidava da... Não, a gente vai falar mal dele não, né? Que isso? Eu sei que tanto eu como você queria no mínimo dar uma surra nele, irmão. Mas é verdade. Por isso que o pessoal até Mário Judas aí. No Rio tem muito disso, aqui não tem não, né? Mário Judas e tal. O pessoal quer ser sempre um Judas para, né, desafogar aí a sua raiva e tal. Mas ele antes estava ali, era alguém de confiança do Senhor. O Senhor sabia. E agora ele mudou de lado. Vieram prender o Jesus. E ele que vem orientando. Olha aqui, quem eu beijar e tal. Alguém próximo. Olha, que dor do mestre. Que dor. É muito duro isso. Mas isso tudo começou, irmãos, com situações mal resolvidas. Foram ofensas. Se você ver lá no capítulo 12, de João mesmo, eu só vou citar, não vou, depois você lê. No capítulo 12 em diante, fala sobre Maria que ungiu, uma das Marias aí, que ungiu os pés de Jesus,
com um unguento de nardo puro, caríssimo. Então ele olhou aquilo, olha, poderia ter vendido para dar aos pobres, mas na verdade ele estava querendo que aumentasse o caixa da sacolinha dele ali, perante as pessoas, né, e tal, os fariseus ali. Jesus, na frente de todo mundo, virou e repreendeu ele. Entendeu? Olha, não atormente ela. Depois você lê o texto. Não atormente ela. Deixa. Porque ela está me preparando para o meu sepultamento. Está me ungindo. Você imaginou na frente de todo mundo? E ainda, aonde for pregado esse evangelho, será pregado o que ela fez aqui. Em outras palavras, será pregado as suas intenções também, Judas. Seu ladrão, traidor. Você entendeu, Judas? Mas ela será exaltada pelo sua obra de coração. E aí, você acha que Judas ficou feliz? Sim, Senhor, mestre. Sim, eu recebo. Ele deve ter se fechado. Ele vai ver. Ah, essa não. Teve alguns momentos também que Jesus até falou, olha, aquele que beber do meu sangue, da minha carne e tal, muitos saíram. Quantas vezes Jesus deu uma palavra dura, escandalizou muitos dos discípulos. Ele foi guardando tudo aquilo, situações mal resolvidas. Então, irmãos, guarde seu coração. Olha, se Jesus escandalizou muitos dos seus discípulos, imagine eu, a Elma, os líderes do grupo, que somos tão imperfeitos. Perdoe. Perdoe. Mas nunca largue esse caminho do Senhor, amém? Glórias ao nosso Deus. Mas o lado dele era o lado daqueles que iam prender Jesus. E antes ele estava do lado certo. Irmãos, o que levou Judas para esse lado não foi coisa muito grande de cara, não, irmão. Foi coisas pequenas, um amontoado de coisas pequenas, falta de perdão, rancor, ser confrontado e não resolver a situação. Irmãos, as pessoas são uma belezinha, lindo e maravilhoso, até ser confrontado. Aí pula fora. Ou então, quando é de Deus, se quebranta. O que eu tenho que fazer? Eu quero resolver a situação. Pode falar. O que eu tenho que fazer? Quando a pessoa, não, mas é isso, fulano de tal fez isso e tal. Não está sendo trabalhado por Deus. Quando você abre o coração, resolve, é confrontado. E quando eu digo, irmãos, não é que eu estou buscando alguém, não, é você na palavra, igual hoje, eu estou falando aqui, você é confrontado. Irmão, muitas das vezes as pessoas querem uma mensagem assim, Deus é bom, né? Deus te ama, a graça soberana de Deus. Bom, essa é boa, hein? O caminho da salvação. Todos serão salvos. Oh, glória. Bênção sobre bênção. A pessoa quer isso aí, irmão. E nós procuramos, diante de Deus, dar sempre uma palavra de santificação, de purificação,
para que você se apresente perante Deus cada vez mais puro. Aquele que abriu o coração para a palavra, ouvir e praticar, irmãos, perante o meu Deus, eu digo que vocês estão se purificando, se santificando. Irmãos, a congregação de Jesus não era grande, não. Ele tinha uma congregação flutuante. Ele juntava para pregar e tinha muita gente lá, muitos pela palavra e muitos pelo pão que era multiplicado para comer a merenda depois. Aí Jesus curava, tal. A sua igreja era os seus 12 e um pouco mais. Amém, irmãos? Cuidado, o inimigo tenta tirar você do lado correto com mentiras. O inimigo colocou mentiras no ouvido de Judas. E aí ele saiu da direção correta do Senhor. Sabe? Não pense que você é o bom, que é a perfeitona. Que fulano de tal não poderia ter feito isso contigo. É justiça própria. Perdoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa briga de lado, se você fosse lá e fizesse uma entrevista com Judas, sabe o que ele ia falar? Que ele tinha razão. É verdade. Ele ia te convencer que ele tinha razão de fazer tudo aquilo, porque ele foi humilhado na frente de todo mundo. Jesus não poderia ter feito isso com ele. Apesar das contas, eram quase 3 anos ele cuidando lá do caixa de Jesus, ia lá fazer a compra das coisas, ele se dedicava. Nunca teve um reconhecimento, e na frente de todo mundo Jesus dá aquela lapada nele. Que isso? E outra coisa, não é que ele estava vendendo Jesus, não, ele estava só ganhando um trocado, porque Jesus ia ser preso mesmo. Ele podia até convencer muita gente. Ele tinha o seu lado. Ele tinha o seu lado. Todos têm o seu lado, a sua razão. Ouvi um rapaz, um pregador contando, interessante, ou li no livro, não sei, ouço tanta mensagem, já li tanto livro que eu nem imagino. Aí, o que acontece? Um pastor morava, a casa pastoral dele era na igreja, no fundo da igreja. Algumas igrejas antigas tinham isso, a casa pastoral do lado da igreja. Coitado desse pastor, né? A hora que alguém precisava de alguma coisa, ia na igreja lá, pastor, o cara atendia, ia lá. Aí foi um senhor que brigou, 2 irmãos brigaram, um com o outro, brigaram, negócio e tal, brigaram um com o outro. Aí um que foi ofendido, foi lá, pastor, tá, fala com o senhor aqui. Abriu a porta, e a esposa dele estava lá, passando roupa, cuidando e só ouvindo, né? Pastor, é o seguinte, fulano de tal fez isso comigo e tal. Eu briguei com ele e tal, não sei mais o que. Tá. O que você acha? O que o senhor acha? Você tem razão. Tá bom, orou por ele, foi embora. Aí veio o outro que ele brigou. Veio, pastor, fala com o senhor aqui. Tem um problema com o irmão? Não, sem problema, pode vir. Veio, e a esposa estava lá arrumando a casa, só de olho. Olha, pastor, aconteceu isso, tal. Certo. O que o senhor acha, pastor? Eu acho que você tem razão. Amém. Orou, foi embora. Aí a mulher largou o ferro, largou tudo. Que isso, meu bem? Você está louco?
Chega um, conta a história, você fala que tem razão. Chega o outro, você fala que tem razão. O que você acha disso tudo? Você tem razão também. Você também tem razão. Você entendeu, irmão? Cada um tem razão na história toda. Todos têm um fundamento, uma razão estruturada do seu lado. A razão perfeita vem da palavra de Deus, vem da direção do Espírito Santo. Se você está na ordem, Deus ele respeita muito a ordenação, a autoridade instituída por Ele. Mas não é só no seu trabalho, tem o chefe, tem o subchefe, a hierarquia ali, as ordens de uma forma geral. Deus nunca foi contra a ordem. Jesus Cristo nunca foi contra o ordenamento jurídico, a ordem instituída, as autoridades. Nenhuma autoridade foi lhe dada se não fosse do Senhor, não é isso? Entenda isso em nome de Jesus. E as pessoas precisam crescer, para não serem ofendidas de qualquer coisinha. Então, quanto mais resistência você tiver, mais essas ofensas não vão te abalar. Amém? Mostra o crescimento espiritual. Irmãos, uma coisa é o crescimento físico, só cresce. A outra é o crescimento intelectual, que exija o quê? Dedicação e estudo da palavra e qualquer outra coisa, amém? E o crescimento espiritual vem como? Da prática. Você tem que praticar o que você aprendeu. Se é para perdoar, você perdoa. Se é para amar, você é andar sincero perante o Senhor. Amém? O lado dos principais, dos sacerdotes e os anciãos. Eu não vou ler Mateus 27, 20, Marcos 15, 10 e 11. Todo mundo sabe o lado deles. Contra o Senhor. Por inveja. Contra o Senhor. Eles estavam com o mestre querendo, perseguindo o Senhor em toda a forma. Amém? Esse era o lado deles. Eu gostaria de ressaltar também que eles estavam influenciando a multidão. A gente vai ver também o lado da multidão. Lucas 23, 18 a 23. Olha só. Lucas 23, de 18 a 23. Mas toda a multidão clamou a uma voz dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição, rebelião, tá? Feita na cidade, e de um homicídio. Gente boa, Barrabás, né? Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Cruel, né, irmãos? Olha, vou ler o 25. E soltaram-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então, nós vemos bem claro que a multidão, ela foi induzida aí pelos sacerdotes, né? Foi influenciada. Amém? Era também a mesma multidão que recebeu a multiplicação, viu vários milagres, multiplicação de pães, acompanhava Jesus, ressuscitando mortos, Lázaro,
e agora estava, por influência dos sacerdotes, gritando: crucifica-o, crucifica-o. E é interessante também colocar, Barrabás, ele foi preso por sedição e homicídio. Sedição, rebelião, homicídio. Quem se rebelou e que era homicida? Satanás, diabo. Eles escolheram o maligno e abriram mão de Jesus. A multidão foi influenciada. Por isso, irmãos, nem sempre a maioria reflete a verdade. Nem sempre. Tá bom? A posição da maioria é a voz de Deus? Nem sempre. A multidão gritou: crucifica-o. E aí? Era aquilo? Não. Mas as autoridades... Busque a verdade do seu coração. Busque a verdade na palavra de Deus, no Espírito Santo. Amém? A mudança de lado do centurião e dos guardas de Jesus. Irmãos, Mateus 27, 54. Isso aqui é tremendo, né? Mateus 27, 54. Olha só. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, esses guardas, não está dizendo aqui especificamente, se não escorraçaram Jesus, presenciaram. E outras coisas mais. Mas eles mudaram de lado. Eles tinham antes um entendimento, mas eles viram aquilo ali, aquele mover. Ele falou: não, esse homem, ele é filho de Deus. Não pode. Eles mudaram de lado. O lado de José de Arimateia. Irmãos, Lucas 23. Eu vou citar, né, mas esse texto, depois vocês leem, que é maravilhoso. 50 a 53. 50 a 53. Esse José de Arimateia era um homem rico, muito rico. Ele era senador, participava do Sinédrio, da cúpula ali dos judeus, que direcionava todo o povo de Israel. Amém? Ele também, em Mateus 27, 57, diz que ele era discípulo de Jesus. Olha só que interessante. Discípulo de Jesus. Em João 19, 38, diz que ele era discípulo oculto, por medo dos judeus. Olha só, irmãos. Então, esse José de Arimateia, ele era um homem muito rico, ele era membro do Sinédrio, ele era um senador, ele era também discípulo de Jesus, só que oculto. O que é isso? Escondido. Escondido, por medo. Era um discípulo medroso, que não assumia Jesus. Amém? Mas, irmãos, em Marcos 15, 43, diz que ele foi ousadamente, Marcos 15, 43, perante Pilatos, pedir o corpo de Jesus. Talvez com a morte de Jesus, ele foi impactado com isso. E ele foi até Pilatos. Ele deixou de ser um discípulo oculto, se expôs e pediu o corpo. Irmãos, eu não sei aonde que estaria o corpo de Jesus, o que iam fazer com ele. Mas ele queria dar um local digno do Senhor. Ele pediu o corpo, ele se expôs. Também foi
acompanhou ele, principalmente depois dessa liberação, Nicodemos foi com ele. Nicodemos também era membro do Sinédrio. Mas, irmãos, Nicodemos ele se envolveu mais, comprou especiarias para perfumar o corpo aí do mestre. Mas é tremendo que diz aqui no versículo 53, Lucas 23, 53. E havendo tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro, encravado numa penha, numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Irmãos, pegou o corpo do mestre, envolveu no lençol, cobriu a vergonha, que Jesus estava nu naquela cruz. Primeira coisa, ele cobriu a vergonha do mestre, que na verdade era minha, sua vergonha, tua vergonha. Amém? Ele fez isso. Ele rompeu com a vergonha dele, com a timidez dele, com o medo dele de se posicionar. Amém? Ele fez isso. Quando nós, irmãos, professamos Jesus, nós cobrimos toda a vergonha do mestre. Você entende isso? Tudo aquilo que ele passou, ele vê e fala, valeu a pena. Valeu a pena. Pela vida do Marcos, da Elma, do Rausva, do Nelson, da Helena, de cada um aqui. Do Luiz, da Maria, Alessandra, Nicole, todos. Quem está assistindo em casa, valeu a pena. A minha vergonha está coberta, porque eu vejo a glória de Deus na vida dessas pessoas. Pelo meu sacrifício, essas pessoas estão sendo resgatadas. Amém? Também, para finalizar, a mudança de lado do ladrão da cruz. Em Lucas 23, 40 a 43, narra justamente isso, né? 40 e 43. Irmãos, ali ocorreu algo que não dá para a gente entender direito. Jesus estava sendo crucificado, 2 ladrões. Os fariseus, população ali, a multidão, falando, olha, se você é o Cristo, desce. Na verdade, era o inimigo colocando isso para ele. E o ladrão da cruz também falou. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso reflete, irmãos, pessoas que zombam do Senhor até indo para a morte, tendo o juízo do Deus, estão tão próximos e longe. Tudo bem, e o outro? O outro virou, repreendeu, né? O repreendeu. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Você nem ainda teme a Deus, morrendo com este homem santo? Tu nem ainda temes a Deus? Na verdade, o título da mensagem seria essa: tu nem ainda temes a Deus? Mas eu mudei depois. De que lado você está? Tu nem ainda temes a Deus? Tendo passado essa pandemia toda, tendo morrido tantas pessoas,
Tu nem ainda temes a Deus, tendo tanto livramento, tanta coisa que aconteceu e que vai acontecer ainda, nós não sabemos. Tu nem ainda temes a Deus? O que mais é necessário para que nós possamos temer ao Senhor? Mas esse homem, ele estava mais crente que os doutores da lei, que os fariseus, os líderes, os príncipes de Israel que estavam ali. E era um ladrão. Irmãos, também nós podemos ver a mudança de lado de Pedro. Ele também mudou de lado. Antes ele estava negando Jesus, depois ele se posicionou mais para frente. Paulo mudou de lado. O ladrão da cruz, nós vimos, mudou de lado em cima da hora, antes de ir para a eternidade. Nem todos têm essa oportunidade. Nem todos têm essa oportunidade. Por isso que é importante o quanto antes se acertar com o Senhor. Amém? Irmão, só um encontro real com Jesus nos faz mudar de lado. Nos leva ao arrependimento profundo e uma nova vida. Só o encontro com o Senhor Jesus. Não é o intelecto, não é uma boa oratória. Nada disso. Nada disso vai fazer alguém mudar de lado. E sim a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Amém?